Vamos lá, vamos falar sobre grandes nomes do trading e o que nós podemos aprender com eles. Vou começar aí com Jesse Livermore. Tem um livro a respeito dele, ou uma obra ficcional, que é aceita como parte da biografia dele, que foi escrita por Edwin Lefebvre, se está certo aí a minha pronúncia no francês, que é o Reminiscências de um Especulador Financeiro. Livraço clássico, necessária à leitura. Mas tem até um livro do próprio Jesse Livermore, que é este aqui, ó. Só que este aqui precisa de um vídeo só para ele, porque tem bastante ensinamentos. Mas vamos lá, vamos falar um pouco do Jesse Livermore, né? Ele viveu de 1877 a 1940, quase foi espancado aí pelo crash de 29, porque alguns atribuíram a ele, porque ele ganhou dinheiro no crash. Ele quebrou 4 vezes, e chegou aí a 100 milhões de dólares. E ele utilizava tape reading, leitura da fita. O que a gente pode aprender com ele? Uma coisa, observar os líderes do mercado, o que os grandes players estão fazendo. Os mercados são compostos de pessoas e a natureza humana nunca muda. E a gente tem provas aí concretas do momento que a gente vive e está vivendo no momento, né? Inclusive do mercado subindo de forma desenfreada e várias aí depois ações despencando, né? Mostrando a ganância e depois um pouco até o desespero. Vou citar um caso aí, pode citar talvez Facebook, que recentemente fez máximas e agora está fazendo mínimas. Outra coisa, o mercado nunca está errado, mas opiniões geralmente estão. É mais ou menos não lute contra o mercado. Se o mercado está mostrando que quer subir, né, siga com ele, mas obviamente, né, prestando atenção aí se tu não está participando de um topo. A disciplina para seguir as suas regras de trading é fundamental. O que mais? Medo e ganância são seus maiores inimigos. Ciclos do mercado. Não operar contra a tendência. Se o ciclo é de alta, siga o ciclo de alta. Se o ciclo é de baixa, siga o ciclo de baixa. E diversificar, tá? Ele quebrou com algodão aí, fez um corner com o mercado e acabou perdendo. E aí uma coisa que eu acho muito interessante é que ele prefere pagar mais caro nas posições dele. Digamos que ele está comprando ações, né? Ele quer sentir a resistência do mercado, utilizando uma tática de alocação. E eu acho super interessante isso e a gente pode aproveitar para fazer as nossas operações. De vez a gente entrar com o lote cheio, dá para a gente pegar, até no day trade, dá para entrar com um lote inicial e vai sentindo se a operação está andando como você esperaria que andasse. Por quê? Porque se tu entra com um lote menor, toma um stop, o teu stop é muito menor do que entrar com um lote cheio. Claro que para um scalping já fica bem mais complicado fazer isso, mas eu acho isso uma das sacadas mais interessantes aí de não fazer o preço médio, né, para baixo, né? A operação está indo contra você, você fazendo um preço médio. E na verdade até fazer um preço médio para cima. Por quê? Porque tu tá sentindo que o mercado realmente está querendo ir para onde você quer. E aí você vai fazendo e vai aumentando o seu lote. Acho isso muito interessante. Vamos lá, vamos falar de Larry Williams, tá? Larry Williams fez grandes contribuições à análise técnica, fez muitos livros. Ele nasceu em 1942 e ele venceu o Campeonato do Mundo de Trading de 1987, onde com 10 mil dólares fez mais de 1 milhão e 100, 11.300% de ganho em uma competição de 12 meses com dinheiro real. E olha que interessante, 10 anos depois sua filha, a atriz Michelle Williams, venceu o mesmo concurso. Então ela aprendeu com o pai e foi aí também uma trader de sucesso para depois se tornar atriz. Escreveu essa porrada de livro aí, tem um monte, tá? Recomendo que se conheça os livros dele. Eu falo muito sobre o livro do Secrets of the Cotton Report, Trade Stocks and Commodities with the Insiders,
Eu acho que é um livro interessante, eu gosto da abordagem do Koch, eu acho que a gente precisa ler quem quer aprender sobre o Commitments of Traders, as posições dos traders. Eu acho que é um livro que precisa ser lido, traz os seus insights, e aí eu tenho algumas posições aí um pouco minhas sobre isso, mas eu acho que é um livro importante. Vamos falar um pouco do que ele está nos ensinando, né? Setups 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e mais alguns, e fora o que ele já fez de indicadores, até inclusive o Williams VIX Fix. Ele fez um indicador meio estocástico para o VIX, tá? Que dá uma resposta melhor, inclusive artigo aí da Associação dos Analistas Técnicos Americanos. Eu já fiz até umas publicações do TradingView sobre o VIX Fix. Dou uma olhada sempre nele por S&P, ele sempre me dá uma resposta bem interessante de quando o mercado está dando uma exagerada para um lado e é preciso ficar atento que ele pode virar. Mas tem esses outros indicadores, indicadores que a gente acaba utilizando aí no dia a dia. E aí o que fica de aprendizado, além dos setups, etc. Que ele vai buscar aí as suas respostas, né? Ele procura resolver os seus problemas de leitura do mercado, construindo aí ferramentas técnicas, né? Baseados em números e dados para ter respostas melhores, e a gente pode levar isso também para nossas operações. Deixa eu vir aqui, por que sumiu o nome? Vamos lá. Vamos para o Richard Dennis, aqui ficou... Eita, agora foi. Richard Dennis, tá? Nascido em 1949, famoso trader de commodities. Ele estava no livro do Market Wizards, do Jack Swagger. E no início dos anos 80 transformou $5 mil em mais de 100 milhões ao longo de anos. Ele foi sócio do William Eckhart, que eles, na empresa deles, apostaram que o Dennis não conseguiria ensinar outras pessoas comuns a serem traders, que é o chamado projeto Turtle Traders. E o Richard Dennis apostou com o William que conseguiria. Eles recrutaram pessoas comuns, ensinaram o trade e essas pessoas foram bem sucedidas. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode aprender com o Richard Dennis. Preste atenção na formação dos preços no mercado e ignore as informações de comentaristas econômicos, jornais e televisão. Então, foca no que o gráfico está te dizendo, porque ele está te contando uma história, está te dando indicações em 90% das vezes. Tenha um plano claro de saída de cada trade, assim como você tem um plano de entrada, saiba quando realizar os lucros, bem como quando aceitar o prejuízo e sair da posição antes que ela cresça mais. Então tenha um stop, tenha um plano, se planeje para entrar no mercado, até parecido lá com o que o próprio Jesse Livermore falou sobre disciplina. Um plano não deixa de ser uma forma de você executar aí, ser disciplinado. Se você quer obter grandes retornos, é preciso aprender a ficar confortável, mesmo quando sua conta estiver negativa em larga medida, se você está seguindo o seu plano, obviamente. Nunca arrisque mais do que 2% do seu capital total em qualquer trade. Isso é difícil aí de se fazer no day trade, né? A gente opera um pouco mais alavancado, mas aqui, pessoal, vale para a gente pensar num patrimônio total, tá? Não só na ferramenta que a gente está operando. Eu acho que é uma regra super interessante, muitos falam dessa regra dos 2%, e eu acho que a gente pode utilizar ela quando a gente tem várias oportunidades, como eu falo aqui, do mercado internacional, da gente usar várias posições, alavancando essas posições, mas não arriscando mais de 2% do capital que está alocado para o trade, aí nem falando de patrimônio líquido. E aí tu dilui um pouco o teu risco, ao invés de estar muito concentrado. Inclusive tu pode aliar isso com day trade, e o day trade pode ser uma fonte adicional de vez de ser só o teu risco maior. Mas sobre o Richard Dennis, cometer erros e aprender com eles é muito melhor aprender com os erros que custam menos e não mais, né? Vai aprender com aquele erro de você dar um all-in, perde tudo, vou aprender, mas tu perdeu tudo. Stop loss não os coloque onde os outros estão colocando. Que interessante. Sempre tem um buffer, né? Um spread, um espaço dos níveis de suporte ou resistência. Por quê? Porque o mercado vai lá. Ainda mais hoje com os robôs aí girando, eles sabem onde está os stops da galera, vai lá buscar estopar todo mundo para depois voltar onde tem que ir.
As estratégias de Dennis são seguidores de tendência e ele também segue uma regra simples de quando todo mundo começa a falar sobre um ativo e o preço continua subindo, isso pode ser um sinal de que o mercado está prestes a cair. É aquele famoso, né, quando escuta o taxista, o engraxate falando no mercado, é a hora do topo do mercado, ou se faz aquela brincadeira, quando sai a capa de alguma revista, é topo de mercado. Então, é mais ou menos a mesma filosofia, certo? Então, se tem muita gente falando de alguma coisa, é porque chegou na boca de todo mundo e talvez o movimento já seja excessivo. Vamos falar de Mark Minervini, nasceu em 75, foi entrevistado também pelo Jack Swagger e ele é vencedor do West Investing Championship de 1997 com 155% ao ano. Tem os livros dele aqui e o Mark Minervini já é um trader mais atual, né? E o que a gente pode aprender com ele? Não tente acertar fundos ou topos, seguir a tendência, né? Meio que é o óbvio, mas muita gente não consegue executar isso e vai buscando fundos do topos. Seguir os líderes do mercado, a mesma coisa que falou o próprio Jesse Livermore, observar, né, os líderes, quem move os preços buscando indícios da sua atuação. Para ganhar dinheiro não pode ter ego, certo? Porque que o ego te leva? A querer estar certo. E você não quer estar certo, você quer ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, você vai ter que assumir erros. E quanto mais cedo tu assumir esses erros, melhor, porque menos dinheiro você vai perder. E ele sugere que quando os mercados entram em condições difíceis, você precisa de perdas menores e procura lucros mais baixos. Junto com isso, o tamanho da posição também deve ser menor. Ou seja, quando o mercado está um pouco mais lateral, sem tendência definida, vai com a mão mais leve, tá? A hora que ele pegar a tendência, aí tu aumenta a tua mão e vai com mais firmeza. Ok? E ele fez aí um trading system, um setup, podemos chamar assim talvez, que é o CEPA, né? Que ele utiliza aí o Cup Randall, que eu acho que é no Brasil o que mais acaba chamando a atenção para o Mark Minervini. Vamos lá, vamos seguir. Vamos falar do Martin Schwartz. Ele nasceu em 45, fez sua fortuna negociando com sucesso ações, futuros e opções, de 40 mil dólares para 200 milhões ao longo dos anos 80, fez dinheiro com análise técnica, focando em probabilidades matemáticas. Venceu o US Investing Championship de 1984, tem o livro aí do Pitbull, e ele também foi entrevistado pelo Jack Swagger. Mas vamos lá, o que a gente pode aprender com ele? Não ir contra as médias móveis é autodestrutivo. É a mesma coisa de dizer, siga a tendência. Minhas maiores perdas sempre seguiram meus maiores lucros. Isso é super interessante. Por quê? Porque quando a gente acerta, né, a gente fez um belo trade, botou a grana no bolso, né, e foi uma bela atacada, a gente fica um pouco autoconfiante demais. E aí a gente acha que a gente vai conseguir repetir aquele efeito já no próximo trade e às vezes a gente acaba errando e perdendo bastante. E aí até ele fala aí, vai estar aqui no texto, para quando a gente acertar bastante, dar um tempo do mercado. A maioria das pessoas pensa que está jogando contra o mercado, mas o mercado não se importa. Você está realmente jogando contra si mesmo. É preciso parar de tentar que as coisas aconteçam para provar que você está certo. Ouça apenas o que o mercado está lhe dizendo agora. Esqueça o que você pensou que estava dizendo há 5 minutos. O único objetivo da negociação não é provar que você está certo, lembra do ego, né? Mas ouvir a caixa registradora tocar. A pesca no fundo é uma das formas mais caras de jogo, novamente tentando achar topos e fundos, né? Dá para observar que muitos têm as mesmas filosofias, né? Então os clichês do mercado são grandes aprendizados que a gente tem que tentar seguir. Use uma lista de verificação e um plano de negociação, outro que está falando sobre plano. Reviso a minha lista de verificação, uma folha manuscrita, laminada em plástico, colada no canto direito da minha mesa, onde não posso ignorar. Então ele tem umas regrinhas de trade para ele sempre lembrar. Provavelmente deve estar escrito lá, siga a tendência, né? Se você tem um plano de jogo preparado com antecedência, pode ajudá-lo a encontrar coragem no calor da batalha. Antes de tomar uma posição, saiba sempre o valor que está disposto a perder. Cuidado na colocação dos stops, outro que fala aí para ter cuidado, né, para não estar no intervalo comum do mercado. E cuidado com overtrading. Menos é mais, fazer pausas para aproveitar as vitórias. Vamos lá, vamos falar do Ed Seykota, nascido em 46, também foi entrevistado por Jack Swagger, pioneiro do algo trading em 1970.
trader de commodities de 5 mil dólares para 15 milhões em 12 anos e é um cara mais recluso. O que nós podemos aprender com ele? Atribui seu sucesso à boa gestão de dinheiro, sua capacidade de cortar perdas e ao sistema de algo trade de análise técnica que ele mesmo desenvolveu. Mover o stop, ou seja, fazer o trailing, super interessante. Eu aplico isso também, eu acho que a gente tem que fazer, além da gestão da própria posição, a gente tem que acompanhar, né? Quando a gente entra numa operação, a gente tem que acompanhar essa operação e também mover o stop, né? Não vamos deixar lá para tomar o stop todo. Se a operação está andando, tem espaço, existem formas da gente fazer isso, inclusive fala aí do próprio formação de traders, a gente faz o ajuste do stop. Se pegou, pegou, fazer o quê? Faz parte, mas se perdeu, perdeu menos do que um stop completo e muitas vezes trazer até para o próprio break-even. Tá? E observar, obviamente, a abertura, o fechamento, como é que o mercado, os candles estão se formando. Quando a gente vê um candle de reversão contra aquilo que a gente queria, talvez seja a hora de botar no bolso, de vez tentar carregar até o alvo ou fazer uma parcial, enfim, precisa fazer gestão. Na verdade, é aquela questão, né? Botar o dinheiro no bolso, esse que é o importante, não estar certo de acertar o alvo exatamente. Uma regra de ouro, claro, eu vou voltar só um pouquinho aqui que também a gente não pode ficar botando os lucros muito cedo no bolso e aceitando o stop total, tá? Isso tem um equilíbrio e é uma coisa nem tão simples assim de achar o balanço. Uma regra de ouro de Seikota é especular com menos de 10% do seu patrimônio líquido, ele está falando do patrimônio total, e depois arriscar apenas 1% em qualquer negociação, que já foi falado aqui também por outros traders. Ele é um seguidor de tendência sistemático, e uma ótima citação de Seikota é: a tendência é sua amiga, exceto no final em que ela se dobra, ou seja, para a gente descobrir que a tendência deixou de ser tendência, ela faz um grande movimento aí, e aí é um problema. Mas aí tem uma questão também de pensar em ciclos de mercado. O gráfico vai te mostrando lá divergência de topo, né? Toda a histórica. Ah, ele já subiu lá no topo, tentou corrigir, voltou. Opa, será que não estamos no fim? Então a gente consegue aí com ferramentas técnicas evitar aí esses topos ou fundos do mercado onde há uma reversão da tendência. Outra regra para a tendência é se você estiver seguindo uma e o preço continuar a aumentar e você quiser comprar mais, mas não comprar a mesma quantidade na segunda vez, comprar menos porque é menos arriscado. Um pouquinho diferente aí do Jesse Livermore. E os traders precisam aceitar a responsabilidade por suas ações, caso contrário você nunca será um bom profissional. Como dizia ali o próprio Schwartz, né? Não é sobre... Você não está jogando contra o mercado, você está jogando contra si mesmo. Então, o que tu faz lá é sua responsabilidade. Não importa se o mercado foi lá e te estopou e foi lá no teu alvo e tu tá fora do mercado. Não é culpa dele. Foi você que não botou um buffer, né? Como diz ali, para evitar esse stop. Esse stop estava num lugar aí comum do mercado. E era isso. Eram esses grandes nomes do trading que eu queria falar e o que a gente pode aprender com eles. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal.